Fala galera, bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Mundo Stock Insights. Estamos aqui reunidos para acompanhar o que nesse momento está impactando os mercados após um final de semana bastante tenso, de muitas notícias referentes à guerra que hoje acontece lá em Israel. Felizmente, não houve uma escalada desse conflito. Nós vimos inclusive o Irã como é que eu posso dizer, se distanciando de qualquer escalada por lá. Notícias então positivas, embora guerra não tem nada de positivo, né? Então eu quero falar com vocês hoje sobre um pouco desse conflito, as expectativas para essa semana. Nós temos uma agenda macro importante. Não sei quem comentou por aí que a agenda dessa semana não era importante. Mentira, tá? Uma semana importante. Por mais que não tenha CPI, por mais que não tenha payroll, é uma semana boa. Indicadores de crescimento, de atividade no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, inclusive, inflação lá no Japão. Sem contar que temos o início, de fato, agora da temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos e em breve aqui no Brasil também. Eu vi que no dia 25 temos a divulgação do dado não, dos resultados de Santander, empresa que eu tenho comprado muitas ações ultimamente. Primeira companhia da minha carteira a reportar resultado lá fora. Amanhã tem Bank of America e quarta-feira tem US Bancorp, que também são duas posições que eu tenho lá nos Estados Unidos. Então nós vamos falar um pouco sobre mercados que amanhecem mais tranquilos nessa segunda-feira. Quero falar sobre indicadores econômicos e resultados corporativos. Deixa eu ver a galera que está online aqui com a gente. Temos hoje, ó, eu coloquei o chat, tá? Aqui para membros hoje, semana passada. Eu tenho me incomodado muito pouco, tá? Com os seguidores por aí. Realmente a galera tá bem mais tranquila do que no início desse ano, ou ano passado. Mas de qualquer maneira, às vezes é bom dar uma limitada, porque recebi algumas mensagens nada a ver nos últimos dias. Então vamos lá, quem está ao vivo com a gente: a Fernanda Ime, Lauri, Júlia Gonzaga, Débora, Alan, Leon Trader B3, Diogo Carvalho, bom dia para todos vocês. Vamos falar um pouco sobre movimentação aqui dos mercados. Nesse momento, mercado americano amanhecendo positivo, tá? S&P 0,33, Nasdaq 0,16, Dow Jones 0,48, Russell amanhecendo com o pé direito, né? Nessa segunda-feira, 0,73% de alta. Infelizmente, mercado asiático fechou negativo, tá? Ainda na tendência do que aconteceu na sexta-feira, né? Precificando o que aconteceu no mercado na sexta nos Estados Unidos, que virou, eu já vou explicar o porquê, e também de olho no conflito, né? Mas de qualquer maneira, a gente está prestando atenção nesse momento para o mercado americano e europeu, que realmente importam mais, porque estão abrindo mais positivos do que fecharam na sexta. Nós temos também DXY caindo 0,19, então o dólar no mundo caindo um pouco hoje, menos aflito. O ouro caindo 0,51, já que o ouro está servindo como ativo de proteção durante esse momento de instabilidade econômica e principalmente de instabilidade geopolítica, tá? O ouro que vinha caindo há vários dias com a alta dos juros americanos. Já mostrei para vocês a relação inversa entre a taxa de juro real americana e o ouro. Quanto mais os juros longos americanos sobem, mais o ouro acaba caindo. Como isso, essa tendência de alta do juro longo americano foi quebrada, não vou dizer que inverteu, foi quebrada na semana passada, o ouro deu uma respirada junto com o conflito lá em Israel, tá? Petróleo praticamente de lado, estável nessa segunda-feira, Brent acima de 91, WTI acima de 86, subindo um pouco menos de 1%, tá? Estava bem mais estável alguns minutos atrás. Então vamos lá, dia positivo nos Estados Unidos, dólar negativo, petróleo ainda não sabe para onde vai, e os Treasuries amanhecem de novo em alta, embora eles estavam subindo um pouco mais alguns minutos atrás, tá? Assim, segunda-feira, mercado olhando muito para conflito. Não teve a escalada como eu comentei com vocês, só que essa semana ela promete volatilidade, né? Pode ter volatilidade. Não prometo nada, mas pode ter volatilidade. Nós temos que saber para onde olhar. Ao invés de olhar para a agenda aqui no Investing, eu criei uma agenda nova aqui para a gente acompanhar, tá? Ela já foi inclusive divulgada para os membros. Fica mais fácil de analisar, né? O que nós queremos olhar para essa semana. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo daquilo que eu acho que pode fazer preço no mercado nos próximos dias. Eu não coloquei aqui as falas de membros do Fed, porque às vezes
tem tanta fala na semana que ocuparia tanto espaço aqui nessa grade que eu acabei tirando. Então, nós temos aqui apenas indicadores econômicos. Publiquei para os membros agora de manhã, junto com um pequeno resumo do que nós precisamos acompanhar. Em resumo, teremos uma semana de indicadores de atividade e mercado imobiliário. Indicadores de atividade nos Estados Unidos, Brasil, zona do euro, inclusive China. E os indicadores do mercado imobiliário americano, ok? Vocês devem perceber que aqui na última coluna está escrito relevância. Então, essa relevância aqui é algo que eu escrevi, não peguei de nenhum lugar, não tem nada a ver com investing. São os indicadores que eu acho que serão relevantes para essa semana, tendo em vista o ciclo econômico atual. Em que ciclo econômico, em que fase do ciclo macro os Estados Unidos estão? Alguns comentaram recentemente, me refiro a relatórios. Alguns relatórios esses dias disseram que eles estão numa fase de recuperação econômica, crescimento. Eu acho que não. Eu acho que eles estão mais próximos aí de um início de uma fase de desaceleração, que eles chamam lá fora de late cycle. Então, os indicadores de atividade ficam muito importantes nesse momento. Na verdade, eu diria que está tudo muito importante nesse momento. Indicadores de preço, mercado de trabalho, mercado imobiliário e também de atividade. Então, para hoje, nós temos apenas o Boletim Focus aqui no Brasil, que foi divulgado, já vou falar sobre ele. Não temos grandes novidades, tá? Terça-feira a coisa começa a ficar interessante. Crescimento do setor de serviços do Brasil, vendas no varejo nos Estados Unidos, é o primeiro indicador de atividade lá fora. Lembrando que vendas no varejo, mês passado nós vimos muitas revisões, tá? Mas há 2 meses atrás o número veio bem acima do esperado. Produção industrial também veio bem acima do esperado. Temos visto cada vez mais dados indicando reaceleração desse setor específico. Índice NHB, um dos indicadores que eu mais gosto do mercado imobiliário americano. Ele possui uma correlação inversa com a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Ele acelerou muito no início desse ano, primeiro semestre, voltou a cair de novo. Isso não é muito positivo não, tá? Deve continuar caindo. Às vezes eu consigo tentar dar uma previda aí nos indicadores, tentar prever alguma coisa. Eu acho que a NHB deve continuar caindo porque os juros longos não param de subir. E porque as taxas hipotecárias não param de subir. Então o NHB deve ser pressionado para baixo nos próximos meses. Aí temos uma bateria de indicadores de crescimento da China na terça-feira à noite, 11 horas da noite. PIB do terceiro trimestre, produção industrial, vendas do varejo e taxa de desemprego. China está crescendo ou não está crescendo? O que está acontecendo? Descobriremos em breve. Quarta-feira, inflação da zona do euro. Vendas no varejo no Brasil, de novo, mais um indicador de atividade econômica. Então teremos indicadores de varejo Brasil, China, Estados Unidos. Construção de casas novas, lá nos Estados Unidos, prévia das licenças de construção. E quinta-feira, IBCBR, importante indicador de atividade do nosso país, calculado pelo Banco Central. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, vendas de casas usadas, discurso do Powell. Esse provavelmente eu farei a tradução, ainda não sei aonde ele vai falar. Mês passado, ele fez 2 participações que não tiveram impacto nenhum no mercado. Uma delas, ele conversou com professores de universidades, não sei. Quem achava que isso ia ter impacto, não teve. Ele não falou nada demais. Pretendo fazer essa tradução, tá, para vocês na quinta-feira à tarde. Inflação do Japão. Como está a inflação no país que continua com taxa de juros negativa? E a decisão de política monetária da China. Sexta-feira não temos nada. Sexta-feira nós temos folga da agenda macro, tá? Não tem nada de relevante para a gente acompanhar. Então, na sexta-feira passada, comentando um pouco sobre mercados, tá? Vocês viram o S&P 500 corrigir. O S&P 500 estava subindo na sexta, aí às 11 horas virou para negativo. O que aconteceu? Divulgação dos dados da Universidade de Michigan. Expectativa de inflação piorou, saiu de 3,5 para 3,8. E o sentimento do consumidor, a gente chama aqui de confiança do consumidor, mas a tradução literária do indicador americano é sentimento do consumidor, caiu. E esse indicador, na verdade, ambos são muito sensíveis a petróleo. Então, como o petróleo veio subindo nos últimos meses, saindo lá de 70 e poucos dólares, até 68 dólares, né, chegou a bater, para 90, 95, a confiança do consumidor americano acaba sendo
penalizada, né? E as expectativas de inflação elas sobem. Então isso já era mais ou menos sabido pelo mercado, mas porque sexta-feira era véspera de final de semana, você tem conflito forte acontecendo lá em Israel, tudo podia acontecer. O investidor fica com medo de que no final de semana o mundo vai acabar, então ele acaba se protegendo, ele vende ativos de risco e compra proteções. Por isso nós vimos o ouro fechando com uma forte alta na sexta-feira, mas forte mesmo, uma das maiores altas nos últimos 2 anos. Então o mercado de risco, ativos de risco pesaram e ativos de proteção foram se valorizaram na sexta. O ouro, né, como a gente chama de Haven Asset, não é Heaven, é Haven. Heaven é céu. Haven seria um ativo de proteção. Ele hoje está corrigindo um pouquinho, 0,50, como a gente comentou mais cedo, ó, 0,45, ali em 1.932 dólares. De olho no conflito, que não teve nenhuma escalada no final de semana, enquanto os juros americanos também sobem, tá? Já vou falar sobre esse assunto. Juros americanos, muita gente que acompanha renda fixa no exterior, para todos que falam sobre TLT, eu acho que TLT pode abrir uma enorme oportunidade de investimento se algumas coisas acontecerem, já comento sobre isso. Falas de membros do FONC, temos uma semana com várias coletivas de membros do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Eu acho que pode influenciar bastante o mercado, principalmente o mercado de renda fixa, os treasuries, porque ainda não existe consenso dentro do FONC, não no mercado, dentro do FONC, se haverá ou não mais um ajuste na taxa de juros na reunião de novembro. O mercado acho que não vai ter. Se vocês olharem lá para o Fed Watch Tool, a ferramenta que mensura a probabilidade de ajustes na taxa nos próximos 2 meses, novembro e dezembro, as últimas 2 reuniões do ano, o mercado acha que não temos mais ajuste no juro. É 5,5 e acabou, que é a taxa de juro hoje. Essa seria a taxa terminal. Só que nós temos visto outros membros do FONC, uns dizendo que vai ter mais um ajuste, outros dizendo que não precisa mais. Isso causa um pouquinho de, como eu posso dizer, o mercado fica meio perdido, né? Então, eu realmente não sei. Eu não sei. Eu acho que os indicadores recentemente estão mais favoráveis para uma manutenção da taxa na reunião de novembro. Nós não tivemos grandes surpresas negativas na inflação americana, a não ser na inflação de moradia. Tirando isso, a inflação continua ok. Os últimos dois dados foram melhores, né? O dado de julho e agosto foram melhores do que o dado de setembro, mas enfim, nós ainda não sabemos, eu pelo menos ainda não tenho um total certeza do que vai acontecer em novembro, dia 1º de novembro, que é a próxima reunião do Fed. Se por acaso esses membros começarem a se deslocar mais por uma posição de vai ter ajuste ou não vai ter ajuste, o mercado vai reagir. E quinta-feira tem a fala do Powell. Aí entrando nesse quesito, nós temos o quê? O conflito em Israel, indicadores macro e falas do FONC podem abrir uma enorme oportunidade de alocação em renda fixa nos Estados Unidos de longa duração, tá? Hoje, quem tem renda fixa de curto prazo lá fora está tranquilo. Está ganhando ali os seus 5,5% ao ano, juros de curto prazo, ganhando 5,5% ao ano. A grande dúvida é, e os juros longos? Que quem comprou TLT lá em 2020, 2021, está perdendo bastante dinheiro. Mais de 40%, quase metade. Eu comecei a comprar em 2022, comprei cedo, comprei cedo. Hoje eu já acho que é mais interessante, seria mais interessante comprar hoje do que no ano passado, mas ano passado nós tínhamos uma visão diferente para a economia dos Estados Unidos. Uma desaceleração econômica que não aconteceu e inclusive veio o contrário. Vimos uma reaceleração em 2023. Bom, se por acaso esse conflito... Por que citei aqui conflito em Israel, indicadores macro e falas do FONC? Conflito em Israel, aparentemente, ele impediu que os juros longos lá fora continuassem subindo, porque são ativos aqui de proteção, assim como o ouro. Então, o ouro é um ativo de proteção, os juros americanos também. Uma piora no conflito em Israel pode fazer os juros longos caírem. Indicadores macro.
Aqui eu estou me referindo a indicadores de atividade. Por exemplo, se essa semana, olha aqui, olha a agenda aqui, pô. Se essa semana indicadores de atividade nos Estados Unidos piorarem, opa, a economia está desacelerando, risco de recessão, qual é que é? Podemos ver os juros longos caírem também. E se a fala de membros do FONC também levar para esse lado, de que nós talvez não subiremos a taxa de juro em novembro, eu acho que o mercado pode também, juros longos caírem. Isso significa que preço dos ativos sobe, o preço unitário dos títulos sobe e o juro longo cai, né? O rendimento dos títulos cai. Essa aqui é a dinâmica, né? Os investidores compram renda fixa, isso faz com que o preço dos títulos sobe e o rendimento cai. Essa é a dinâmica que eu estou explicando aqui. É bem improvável que essas três coisas aconteçam ao mesmo tempo. Acho que é improvável. É bem bonitinho ali o conflito piorar em Israel, indicadores macro mostrarem desaceleração, falas do FONC colaborarem para isso. A gente nunca tem um mercado, né, completamente sincronizado. Pode acontecer que o conflito não piora, mas os indicadores pioram e os membros do Fed falam que não vão mais subir o juro. Enfim, essa combinação vai fazer o mercado reagir de tal maneira. Ativos de risco corrigiram na Ásia, como eu comentei para vocês, à espera aí do que pode acontecer ao longo desses próximos dias com indicadores da China e também do Japão, tá? Aí, além de uma semana interessante do ponto de vista macro, temos resultados corporativos, jovens. Temos aí hoje Charles Schwab, que já reportou seu resultado, deixa eu até abrir aqui para vocês. Aqui é o Charles Schwab, uma receita líquida que caiu 16% no trimestre. Eu acabei de abrir isso aqui, tá? Eu não cheguei a analisar os números ainda não. Mas olhando aqui por cima, ok? Uma receita líquida que desacelerou de 5,5 bi para 4,6. Desacelerou não, caiu. 16% de contração. Nos primeiros 9 meses do ano, uma queda de 6%. Se você olhar para a cotação de Charles Schwab, a coisa está muito pior, né? A cotação parece que está mostrando um cenário apocalíptico. O que mais nós temos aqui? Uma queda de 43% no lucro líquido, tá? Diluído por ação, 43%, de 99 centavos para 56. 20% de queda quando a gente olha para os 9 primeiros meses do ano. E um ROI que também desacelerou, de 25% para 14%. Realmente é um ROI bem mais baixo. Nos primeiros 9 meses do ano, um ROI que continua de lado. 18%, tá? Que não é um número ruim, não. Para mercado americano, não é, não. 14 já é bem mais fraquinho, tá? Se a receita caiu 16 e o lucro caiu 43, é que provavelmente tem alguma coisa dentro aqui no balanço entre receita e lucro, tá? Alinhando os custos. Aqui, ó. Esse aqui é o consolidado, né? Então, net revenue 5.500 para 4.600. A gente teve aqui uma alta, ó, dos custos, ó, de compensação e benefícios, então dá para perceber aqui o custo de mão de obra pressionando, né? Os custos da empresa. Saiu de 2,8 bi para 3,2, tá? O lucro líquido de 2 bi para 1,1. E é por isso que o lucro líquido caiu 50%, tá? Então teve uma queda na receita, que tem tudo a ver com esse momento em que um banco de investimentos vive, correto? Só que com uma pressão forte dentro dos custos da companhia. Ó, em 9 meses isso saiu de 8,4 bi para 9,1. Tá? Mas a queda no lucro foi muito pior nesse trimestre, aparentemente. Tá? Aqui nós temos também um resumão do dia de hoje. Tá? Então, uma queda de 16% no earnings per share, só que a surpresa veio positiva. Tá? O mercado esperava uma coisa pior, só que 2,7% pior do que realmente saiu. Tá? Não conheço essas empresas aqui, então vou desconsiderar. Para amanhã, para mim a coisa começa a ficar interessante amanhã, porque tem Bank of America, e aí quarta-feira tem US Bancorp. Eu não lembro qual das duas eu tenho mais ações, mas as duas são as maiores posições que eu tenho nos Estados Unidos. Vou acompanhar elas, obviamente.
Assim que eu ler o resultado, farei um vídeo para os membros do Macro Investor, porque eu sempre faço vídeos explicando, sempre não, quase sempre, quando eu consigo, vídeos explicando as minhas posições lá fora, né? Principalmente porque eu compro, porque eu vendo e também como saíram os resultados dessas empresas. Mas é uma semana muito boa, tá? De resultados. Tem Johnson Johnson, P&G, Tesla, Netflix, AT&T, American Express, American Airlines, Abbott, o que mais? United, Lockheed Martin, Goldman Sachs, Johnson Johnson, já comentei. É isso aí. Olha só que interessante, né? Após um ano que o S&P 500 fez fundo, vocês devem lembrar, lá em outubro de 2022, o mercado americano saiu de 3.500 pontos, foi para 4.600, então mais de 1.000 pontos de valorização do S&P 500, mas hoje apenas 2% das empresas estão nas máximas de 52 semanas. Aquela coisa, né? Já falei para vocês várias vezes. O mercado americano está muito esquisito. Está subindo, claro. Nos últimos 12 meses subiu bastante, só que puxado por poucos ativos. A interpretação que eu tenho é essa. Porque se vocês compararem o fim de outros dois bear markets, em 2002 e 2009, depois de um ano de alta do S&P 500, mais de 20%, um pouquinho mais de 20% das empresas estavam renovando máximas de 52 semanas. Isso sim é um fim de bear market. Mercado puxando, bem puxado. Hoje, 2% é um décimo do que aconteceu nesses outros dois períodos. Semana passada, o resultado do JP Morgan mostrou que os consumidores gastaram um pouco acima do esperado no terceiro trimestre. Coloquei errado aqui. Nós já estamos no quarto trimestre. Então, no terceiro tri, consumidores gastaram um pouco acima do esperado. Acho que vai de encontro com os indicadores econômicos que nós vimos, tá? O governo americano está implementando nesses últimos minutos novas restrições à exportação de semicondutores e produtos afins, né? A China impedindo a obtenção de tecnologias de ponta que são importantes para Estados Unidos. Há 833 dias atrás, quando era isso? 2021, julho de 21, o S&P 500 negociava na mesma cotação de hoje, ali pelos 4.300, 4.400 pontos, tá? Só que isso há 2 anos atrás, né? É um pouco mais de 2 anos atrás, quase 2 anos e meio. O mercado está no mesmo lugar, está no mesmo lugar. Só que lá dentro do S&P nós sabemos que grande parte dos setores estão caindo, enquanto que as sete magníficas sobem forte. A minha pergunta é: será que o resto do S&P vai acompanhar as empresas de tecnologia, subindo também? Pode acontecer, se isso acontecer eu vou ganhar dinheiro. Ou pode ser o contrário. As empresas de tecnologia voltam a corrigir e acompanham o resto do mercado. Não sei. Não tem nada de relevante acontecendo. Na minha opinião, o mercado americano está muito chato em 2023. Chato mesmo, tá? Para quem gosta de emoção, tá um ano complicado, né? Não tá fácil não. Então eu quero saber, S&P 500, o S&P 493 vai seguir essas sete empresas ou o contrário? Se nós pegarmos o valuation do S&P aqui, tá? O S&P 493, que exclui as grandes da tecnologia, negocia 16 vezes lucro, tá? Sendo que a mediana nos últimos mais ou menos 10 anos é 17 vezes. Então é um pouquinho barato. Não é aquela barganha como a gente gosta, aquela barganha, tá muito barato. Tá um pouquinho barato. Falando de Boletim Focus, tá? Que é uma das poucas coisas que nós temos para comentar de Brasil. Estável. Acho que o único fato interessante aqui é a queda das expectativas de inflação de 4,86% para 4,75%. Ok. Positivo, tá? Não vou reclamar. Ótimo, positivo demais. Mas é isso aí. Eu nem coloquei 2024, 5 e 6 porque não tinha que comentar. Hoje nós temos minério de ferro subindo 2,55%, acima dos 117 dólares a tonelada. S&P 500
Está dando uma aceleradinha agora, ó, 0,60% de alta. E a queda nas expectativas de inflação podem fazer com que Ibovespa suba hoje, tá? Então acho que nós temos um dia positivo para Ibovespa, positivo para ativos de risco lá fora também, desvalorização do dólar, tá? Então para a galera que gosta muito de comprar dólar quando sobe e fica triste quando cai, tente fazer o contrário, comprar quando cai e vender quando sobe. Se bem que eu nem recomendo vender dólar porque se você está comprando dólar, estou mandando dinheiro para o exterior, você vai comprar hoje para vender no futuro? Fazer esse tipo de coisa é muito difícil. Muito difícil, tá? Ah, vou comprar lá US$ 1.000. Mandei para Avenue. Daqui a um mês eu quero vender esses dólares e trazer para o Brasil. Você vai pagar tanta taxa, né, de IOF na compra e na venda e um spread tão grande que não vale a pena. Eu vejo muitas pessoas querendo fazer isso, eu não acho que vale a pena. Petróleo, como a gente comentou mais cedo, continua estável, tá? Quando eu escrevi esse slide aqui, estava bem próximo da estabilidade. Nesse momento, está subindo 0,40%, tá? Então, meus queridos, falando aqui, vou trazer aqui nossos gráficos aqui do TradingView de novo. Essa aqui é a movimentação do mercado nesse momento, tá? Vou colocar o Bitcoin aqui para vocês que gostam, né? Está subindo 2,6%, se aproximando aqui da média de 200 períodos. Não tem mais nada, né? Segunda-feira é assim. Ó, o S&P tá aqui, ó. Entre a média de 200 e entre a média de 50. Ok? Olhando para a sazonalidade do S&P, ele costuma subir até o final do ano. Ok? Então, olhando para o indicador de sazonalidade, ele está bullish para o mercado americano. Entretanto, eu gosto de analisar indicadores de atividade, indicadores macro de curto prazo e resultados corporativos. Porque esses indicadores históricos, historicamente o S&P sobe em outubro, novembro, dezembro. Tá, legal. Mas eu já vi o mercado americano cair muito em dezembro de 2018. Então, temos que fazer a avaliação no momento que nós vivemos, tá? Acho que é isso, tá? Então, o sentimento do mercado melhorou bastante nessa semana, tendo em vista que o conflito não escalou em Israel. Temos aí petróleo subindo, um pouquinho, minério subindo, e uma expectativa grande para resultados corporativos e também indicadores macroeconômicos para a semana, certo? Agradeço a participação de todos vocês. Nós nos vemos novamente no próximo Mundo Stock Insights, na próxima segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu publiquei ontem. Eu gravei ele no sábado, fiz todo ele no sábado, né? Trabalhei sábado porque depois que o mercado fecha eu não sei nem o que fazer. Eu vivo no mercado financeiro, né? Então o mercado financeiro fechou na sexta-feira, não tinha nada para fazer. Sábado também não tinha nada para fazer, estava chovendo. Digo, vou fazer um vídeo. Fiz um vídeo falando sobre a emissão de títulos pelo Tesouro dos Estados Unidos, que pode voltar a melhorar se por acaso o mercado tiver uma percepção melhor de que os juros do futuro vão cair. E aí aqueles três fatos que eu citei para vocês mais cedo. Conflito em Israel, indicadores econômicos e fala de membros do Fed, ok? Se tudo isso colaborar para uma queda dos juros mais longos, a demanda por Treasuries vai voltar a subir, ok? Senão o contrário vai acontecer. O mercado vai ficar com medo de comprar juros de 10, 20, 30 anos, tá? Porque 10 e 30 anos, porque os juros tendem a continuar subindo. Meu Deus, inflação, o juro vai subir, não sei o quê. Ok? Muito obrigado e até semana que vem.